Oi pessoal, então nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre algo que eu já tive dúvida, que são as opções binárias. E qual é a relação entre as opções binárias e o mercado de opções tradicionais. Eu quero falar sobre isso daí para poder tirar uma possível confusão aí que você possa ter e principalmente lá para os meus amigos, lá, para os meus seguidores lá do Facebook, que eu sei que muitos deles aí, que alguns deles operam aí nas opções binárias. As primeiras plataformas de opções binárias, da forma que é conhecida no dia de hoje, surgiram lá nos anos 2008 e 2009, mas as opções binárias elas derivam, né? Elas foram assim inspiradas no mercado de opções tradicionais, né? Nos derivativos, que esses sim já são aí investimentos aí bem antigos. E como é que funcionam as opções binárias? Então, opções binárias são operações financeiras de curtíssimo prazo. Então são operações que duram segundos até aí por volta de 30 minutos, em que você vai apostar na subida ou na descida de determinado ativo financeiro, tá? Internacional. Então pode ser ações, pode ser commodities, pode ser moedas, né? Enfim. E aí como é que vai funcionar? Você vai apostar na subida ou na descida e pode ganhar ou perder, e aí até é daí que vem o termo opções binárias, porque ou você ganha ou você perde, ou aquele ativo sobe ou aquele ativo desce. E aí, dependendo da modalidade das opções binárias, você vai fazer essa aposta, né, se esse ativo vai subir ou se vai cair, se ele vai atingir um determinado preço ou se ele vai ficar numa faixa de preço específica. E aí que vai ser definido o seu lucro ou o seu prejuízo. E aí é importante que a gente já deixe claro desde já que quando você opera opções binárias, você não está comprando nenhum ativo diretamente, tá? Você apenas está apostando no evento de subida ou de queda daquele ativo. Então é como se fosse, às vezes a gente participa de alguns sorteios, né, que utiliza ali os números da loteria. Então acontece a loteria, o resultado da loteria ele vai ser utilizado como referência para definir ali se você lucrou ou não, mas de fato você não está concorrendo a nenhum prêmio da loteria. E mais ou menos a gente pode fazer essa analogia. Então o ativo financeiro ele vai subir ou vai cair, e aí baseado nesse evento é que vai ser definido se você lucrou ou se teve prejuízo na operação. Então a opção binária você não investe nenhum ativo diretamente. É apenas utilizado aquilo ali como referência para a definição do seu resultado. Então, pelo fato de não ter a intenção, né, de negociar nenhum ativo específico, né, diz aí que as opções binárias elas são um mercado especulativo, porque você realmente está só especulando ali com a variação de preço daquele ativo. E aí muita gente chama também as opções binárias de uma espécie de jogo de azar, porque você precisa muito mais de uma sorte, muito mais de uma torcida do que uma análise, né? Porque o período de observação, o período que dura a operação é um período muito curto, são de alguns segundos, poucos minutos, até no máximo ali mais ou menos meia hora, 30 minutos. Então nesse período não tem como você fazer uma análise fundamentalista para poder te embasar na sua decisão, né, de aposta ali, né, de uma expectativa na subida ou na alta. Nem mesmo uma análise gráfica ela fica também dificultada, porque o período é muito curto. Então, por ser basicamente aí uma especulação, um palpite, muita gente aí considera as opções binárias como um jogo de azar. Então agora vamos falar aqui de como é que funciona aí os riscos e como que você lucra nesse mercado de opções binárias. Então caso você acerte, né, ali se aquele ativo vai subir ou se vai descer, você é capaz de lucrar entre 70% e 90% daquele valor que você investiu. Então se você acertar, né, a direção ali, você lucra entre 70% e 90%, mas se você errar, você perde tudo aquilo que você investiu. Então você pode perder 100% e pode ganhar no máximo 90%, entre 70% e 90%. Então aí a gente já observa que é uma assimetria negativa, porque você tem a possibilidade de perder muito mais do que aquela melhor possibilidade de ganhar. Então essa simetria negativa a gente tem que levar bastante em consideração, porque só vale a pena a gente entrar numa operação que tem esse tipo de assimetria, em que você pode perder muito mais do que ganhar,
quando essa probabilidade de perda ela é muito menor significativamente do que a probabilidade de você ganhar. E nesse tipo de mercado, como é uma espécie de um jogo de azar, que você vai apostar no movimento, né, de um ativo no curtíssimo prazo, obviamente que essa probabilidade ela é muito difícil de ser mensurada. Então essa assimetria negativa também é um outro ponto que você tem que observar, porque às vezes você pode raciocinar que uma forma de você estar operando aí essa operação financeira é você apostar na subida e na queda ao mesmo tempo. Porque afinal, já que são opções binárias, numa das duas você ganharia. Só que o problema é que quando você ganha, o valor que você ganha ele é menor do que aquele valor que você perde na outra operação. Então você vai estar sempre no prejuízo. Então nas opções binárias, quando você perde, a banca fica com tudo, e quando você ganha, a banca ainda assim fica com uma parte. Então essa simetria, essa relação você tem que levar em consideração. Tá? Para você ter uma noção, se você for fazer 10 aplicações de um mesmo valor, tá? Você precisa acertar mais de 50% para você sair pelo menos no 0 a 0. Então se de 10 aplicações, se a gente raciocinar aí no lucro de 70%, você precisa acertar 6 das 10 para poder ficar no elas por elas. Então você precisaria acertar mais do que 6 para passar a ter um lucro. Então essa simetria negativa é algo que você tem que levar muito em consideração quando você investe em opções binárias. E outro aspecto também que você tem que levar em consideração é que as opções binárias elas não são regulamentadas aqui no Brasil. Tá? Então elas não passam pela fiscalização da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Tá? As corretoras cadastradas aqui no Brasil não podem operar esse tipo não podem realizar, né, intermediar esse tipo de operação financeira. E aí, para aqueles que estão aqui, né, que querem operar opções binárias, precisam operar por meio, né, através de uma corretora com sede no exterior. Tá? Então, não só o Brasil, mas outros países também, o Reino Unido, Estados Unidos, né, eles proíbem esse tipo de operação por ser considerado uma fraude. Inclusive em 2017 o FBI até lançou lá no site, né, dizendo aí, levantando aí algumas questões, alguns pontos que caracterizariam as opções binárias como uma fraude. Então essa parte da regulamentação você tem que ficar bem atento, porque ela, além dela não ser regulamentada por órgãos, né, aqui no Brasil, você, caso tenha algum problema na operação ali, ou até mesmo caso você acerte, né, a sua opção de subida ou descida, mas você tem um problema em resgatar aquele valor, né, que seria devido a você, você não tem a quem reclamar aqui no Brasil, porque como não é regulamentado, você não tem, por exemplo, a CVM, você não tem a CETIP, que seriam órgãos que aqui no Brasil, né, que estão ali, no caso a CVM ligada ao Ministério da Economia, que você poderia recorrer e ir atrás dos seus direitos. Né? Então, diante disso daí, se você ainda assim quiser operar aí as opções binárias, fique bem atento, pesquise bem em qual corretora, né, sediada no exterior que você vai estar aplicando. É interessante você escolher uma corretora com uma corretora grande, né, de forma que você consiga pelo menos observar ali os comentários das pessoas que investem por essa corretora para ver se aquela corretora é de confiança ou não. Tá? Então uma corretora de valor tradicional, né, uma regulamentada, uma autorizada a operar aqui no Brasil, elas apenas vão intermediar as suas operações dentro de um ambiente organizado que é a Bolsa de Valores. Tá? Quando a gente fala nas opções binárias, essas corretoras que operam as opções binárias, que são sediadas lá no exterior, elas vão na verdade entrar no papel tanto como intermediadora, como local e como contraparte. Então você observa que essas corretoras, diferentes das corretoras normais, né, da B3, as corretoras da B3, elas tanto faz se você ganha ou se você perde na operação, ela vai estar, o lucro dela vai ser o mesmo, porque ela ganha a porcentagem em cima da transação que você realiza e ela vai intermediar a transação sua com uma outra parte, uma outra pessoa física ou jurídica. No caso dessas corretoras das opções binárias, elas vão lucrar também com a sua perda. Então, como a gente já viu, né, quando você lucra, ela fica com a parte, mas quando você perde, ela fica com 100%. Então, de certa forma, ela tem um interesse, né, em que você perca. E esse é um dos motivos que as opções binárias foram consideradas fraudes, além desses países que eu já mencionei, também na Austrália, Israel e etc.
Mas se ainda assim, né, você decidir por sua conta e risco, né, operar aí nesse tipo de operações, né, nas opções binárias, é importante, além de, como eu já mencionei, que você veja ali o histórico, as recomendações daquela corretora que você escolheu, né, que você também saiba ali, identifique bem o seu perfil de investidor, já que esse tipo de operação não é para todo mundo, não é para o perfil moderado, não é para o perfil conservador, tem que ser uma pessoa que aceita um risco maior, já que você tem a possibilidade de perder tudo aquilo que você investe. Né? E com uma simetria negativa, você provavelmente vai ter uma tendência de longo prazo de perder mais do que ganhar. E aí uma última orientação, caso você resolva operar, né, investir em opções binárias, saiba o momento de parar. Então aquela pessoa, o psicológico, ele tem que estar tranquilo, tem que estar a seu favor. Quando você perder uma, duas ou três vezes, você tem que parar suas operações naquele momento, esfriar a cabeça e retornar depois. Às vezes eu me pergunto, né, por que, depois de tudo isso que eu falei, por que você investiria nesse tipo de operação? Você tem também no mercado tradicional, no mercado regulamentado, no mercado autorizado aqui no Brasil, você consegue também operar nesses ativos, em moeda, em commodities, em ativos internacionais, tudo pela Bolsa de Valores. Então, por que operar as opções binárias se você tem também mercados, como por exemplo o mercado de opções tradicionais, em que também você pode operar de forma alavancada, com pouco capital e obter retornos significativos. Tá? Então, no mercado de opções você consegue lucros numa simetria positiva, lucros de 100, 300, 500, lucros superiores a 1000%, de uma forma muito mais controlada, regulamentada, tendo partes para quem você recorrer caso você tenha algum problema, né? E aí eu pergunto para você, por que investir, né, no mercado de opções binárias se você consegue também no mercado tradicional e regulamentar investir com pouco capital, investir com segurança, investir com uma simetria positiva? E além de tudo isso daí, o mercado de opções, né, tradicionais, sendo um derivativo das ações, você consegue, além de operar de forma especulativa, que também é possível, você operar sem a intenção de negociar nenhum ativo, nenhuma ação, mas você também pode utilizar as opções, o mercado de opções tradicionais como uma proteção da sua carteira, e além disso daí você também pode utilizar até mesmo como uma fonte de renda, tá? Então é isso aí, você pode utilizar as opções, o mercado de opções tradicionais como uma forma de renda todos os meses, né? Antes que eu me esqueça, aqui no link, na descrição do vídeo, eu vou colocar ali o link, né, do meu WhatsApp. Então se você sabe, né, que eu estou preparando um treinamento no mercado de opções. Se você tem interesse em aprender mais sobre o mercado de opções, esse mercado aí realmente que eu acho que vale a pena você se interessar e aprender e aprimorar mais ainda, então vai estar aqui embaixo na descrição um link, tá ok? Do WhatsApp, é só você fazer contato e aí assim que o meu lançamento, né, assim que o meu treinamento estiver pronto, eu passo para você ali os detalhes para você ter um acesso a todo esse conteúdo, aí ser um dos primeiros, né, a tomarem conhecimento e ter acesso a esse conteúdo, tá ok? O link vai estar aí embaixo. Então é isso daí, eu queria falar com vocês sobre as opções binárias. Eu sei que tem gente lá no Facebook que faz esse tipo de operação e até mesmo para poder você entender que há uma diferença entre opções binárias e o mercado de opções tradicionais, tá ok? Basicamente um é regulamentado, o outro não é. Você tem um prazo maior, prazo de meses, até de 1 ou 2 anos, em que você consegue operar até mesmo utilizando aí os parâmetros de análise fundamentalista e análise gráfica. No outro é muito mais realmente um palpite pelo curto espaço de tempo que você tem. Você tem no mercado de opções tradicionais, você tem uma simetria a seu favor, porque em muitas operações o valor que você vai perder, ele é bem inferior à sua capacidade, à sua possibilidade de lucro, diferente das opções binárias, em que você nunca vai lucrar mais do que você investiu, né? Então tudo isso aí, mas aí cabe a você, né, fazer a sua escolha. É isso daí, bora crescer e até a próxima.